Bom, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live aqui da Táxi Prático. Hoje um tema bastante atual e bastante interessante e com um convidado aqui mais que especial, que é o professor Danilo. Já vou incluir o professor aqui na live. Bom, pessoal, eu sou o Samuel Lima, eu sou consultor tributário e editor de conteúdo da Táxi Prático. E estamos aqui com o professor Danilo Alves, ele que é contador, formado pelas faculdades cearenses, mestrando em economia de empresas pela UFC, é especialista em SPED, e desde já, em nome da Táxi Prático, eu agradeço ao professor Danilo por ter aceitado o nosso convite para esta live. O professor Danilo aí, que é uma sumidade no assunto SPED. E aí, professor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, recebendo aí o convite da Táxi Prático, né, para conversar aí um pouquinho sobre esses dois assuntos tão importantes aí para nós, para a nossa profissão como um todo, né? É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Então, professor, a gente pode começar já pelo assunto do dia, né? Nós temos aí a notícia do FENACON, que solicitou a prorrogação do prazo da SCF. Eu confesso que estava achando um pouco estranho, né, a SCF e a ECD no mesmo prazo, porque a SCF aproveita os dados da ECD, né, tem que fazer a incorporação, a inclusão, e elas estarem no mesmo prazo era estranho, porque a gente poderia ter contribuinte que poderia se confundir, né, acabar tendo algum problema em relação a isso. Mas eu queria que você comentasse sobre esse adiamento que deve acontecer nos próximos dias. Perfeito, obrigado. O áudio está saindo legal para vocês? Está todo mundo escutando bem? Ele está um pouquinho distante o áudio. Se tiver um fone de ouvido ou alguma coisa para conectar. Bom, se vocês puderem dar um joinha, se o áudio está ok, senão eu ligo o fone de ouvido. Tá melhor agora? Melhorou um Não, pouco, mas se tu tiver um fone de ouvido aí na tua mão, fica melhor. pronto, vou colocar aqui, só um minuto. Agora tu tá mudo, viu, Danilo? Vê se tu deve ter colocado o teu no mudo aí sem querer. Não, a gente não tá ouvindo, viu? Agora eu tô ouvindo. Pronto, ficou mudo aqui com fone de ouvido. Deixa eu testar novamente. Continua mudo. Tenta fazer sem um fone mesmo. Tenta fazer sem um fone mesmo, que eu acho que talvez já tinha dado uma melhorada já, ficando mais perto. Tu ainda tá mudo. Oi, Samuel, conseguiu ver a informação aí que o Davi passou? Oi? Pronto, o Davi está passando aqui a informação que quando a gente está ligando o fone durante a live, aí o fone não ativa. Então dá uma Aí o saída som tá... e volta. Pronto, o som tá bom agora, você prefere que eu saia e entre de novo? Bom, tu sai, bota o fone e volta que a gente tenta de novo. Pronto, perfeito. Só um momento, pessoal, eu volto já. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. O professor Danilo Alves já está retornando. Ele teve um problema no áudio, mas já está resolvendo. Ok? Enquanto isso, eu queria avisar vocês que quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida,
por favor, utiliza a caixinha de perguntas aqui, o balãozinho de perguntas que fica aqui embaixo, que aí facilita para a gente ler a sua pergunta e colocar na tela para o professor responder. Tá bom? A pergunta, quando ela é feita no chat, ela fica mais difícil, né, a gente conseguir visualizar. Então, quem tiver alguma pergunta, pode enviar no balãozinho. Que fica mais fácil. Pronto, agora eu estou te escutando, Samuel. Agora está funcionando. Agora deu certo. Obrigado aí pelo seguidor que nos deu a dica, viu? Opa, grande colega aí, Davi. Um abração. Um abraço a todos aqui presentes. Continuo respondendo a pergunta. Pode continuar. Sobre a questão da FENACON, né? Então, já era esperado, né, essa questão da prorrogação da SF, como você mesmo mencionou. Era meio estranho ter que entregar as duas ao mesmo tempo, né? E quando foi ano passado, referente ao ano calendário 2019, foi no dia 13, né, do mês de julho também, que houve a prorrogação da SF do ano passado. Então, estava previsto aí, comparando aí com o ano passado, para surgir uma possível prorrogação ainda essa semana, né? Então, a Fenacon se manifestou aí nas suas mídias sociais, né, que fez o apelo aí junto também com outras entidades, para solicitando aí a prorrogação da SF e também de outras declarações aí durante esse período também aí de pandemia que nós sofremos, e até mesmo porque a ECD foi prorrogada 2 meses na frente. Então, o ideal também é que a ECD também sofresse aí, a SF sofresse essa prorrogação. Bem, então, a notícia que tivemos ficou de ser prorrogada ainda hoje, né, e ser publicada ainda hoje essa prorrogação, foi cogitado, né? Até o momento, me corrijam se eu estiver errado, porque tive um imprevisto ontem de família e me afastei um pouco das mídias ontem, né? Mas estava previsto para sair a publicação dessa prorrogação ainda hoje. Até o momento que eu vi, eu não tinha verificado ainda, ela surgiu ainda essa prorrogação, ou previsto essa prorrogação sair ainda hoje, não é isso, mano? Estava previsto, mas até o momento ainda não consegui visualizar essa prorrogação. Permanecemos aí no aguardo, né? Eu olhei também, fiquei esperando para surgir essa prorrogação, mas oficialmente ainda não saiu. A Márcia está até perguntando aqui. Márcia, segundo a Fenacon, né, segundo o que está propagado aí nas mídias, né, estava previsto para essa prorrogação acontecer ainda hoje, né? Por enquanto não tivemos notícias oficiais, mas tudo indica que essa prorrogação sai ainda essa semana, né? Até mesmo porque é o mesmo período que saiu a prorrogação ano passado, né? Então, como o Samuel bem mencionou, é meio estranho prorrogar a SCD 2 meses na frente e não prorrogar a SF. Então, é meio estranho e complica um pouco a vida do contador, né? Não faz muito sentido prorrogar a SCD e não prorrogar a SF. Então, é bem possível que a SF também seja prorrogada aí 2 meses na frente, igualmente ao ano passado, aí para o mês de setembro, né? Final do mês de setembro. Então, vamos aguardar, né? Hoje eu acho que a gente vai ficar atento aí às mídias, porque provavelmente sai alguma notícia oficial ainda hoje, ou então amanhã de manhã, né? Então, a gente vai ficar aguardando aí essa oficialização aí da prorrogação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Até hoje, a gente está resguardando um pouquinho mais, né? Porque às vezes sai uma notícia a priori, mas ainda não foi publicada oficialmente, e aí fica meio estranho a gente falar de forma oficial se foi prorrogado ou não, então a gente tem que tomar esse cuidado. Por enquanto, ainda não saiu a notícia oficial da prorrogação. Pronto, e a gente permanece aqui no aguardo, a gente não sabe ainda se vai sair hoje, se vai sair amanhã, e também não sabemos o prazo que será dado, né? Pelo que aconteceu no passado, a gente espera que o prazo fique para o próximo, para o mês de setembro, assim como aconteceu no ano passado, para que tenha também esses 2 meses aí de diferença entre as duas obrigações acessórias. Tá bom? Então, feito isso, podemos começar com o tema principal da live. Como eu falei, o Danilo é uma sumidade no assunto, então nós temos muitos seguidores e assinantes que estão começando a carreira. A gente podia começar dando um apanhado geral de o que são essas duas declarações e por que elas estão vinculadas. Pronto, perfeito, meu amigo. Bom, pessoal, é bom a gente até mencionar, né, porque também às vezes tem alguns colegas, como o Samuel mencionou, que está ingressando na área, ainda estão tendo ainda o primeiro momento com o SPED, com o Sistema Público de Escrituração Digital.
Então, o SPED foi um instrumento que nasceu lá com o decreto 2022 de 2007, que veio modernizar toda a informação tributária e contábil, o formato qual a gente informa para o fisco. Então, sofreu toda essa modernização. Então, com a emenda constitucional 42 de 2003, foi solicitado aí ao fisco, às autoridades fiscais, que o fisco trabalhasse um modelo padrão das suas informações. E esse modelo padrão, ele nasceu como formato de SPED. Apelidado de SPED significa Sistema Público de Escrituração Digital. Então, o Sistema Público de Escrituração Digital, ele possui vários projetos. Então, cada projeto desse, ele detalha uma apuração do tributo específico ou mais de um tributo. Então, nós temos aí as escriturações fiscais, que detalham ICMS, IPI, PIS e COFINS, e a escrituração contábil digital, apelidada também de ECD, que traz todas as informações contábeis aí das organizações. E nós temos também a ECS, que é a escrituração contábil fiscal, que traz detalhadamente a apuração do IRPJ e da CSL, resumindo. Então, nós vamos falar desses dois subprojetos, porque também tem o projeto do E-Social, que é da área trabalhista, o E-Financeiro, que é das instituições financeiras, né? E a FDRINC aí, que trata sobre as retenções. Então, hoje nós vamos trabalhar com esses dois projetos. A ECD, que trata da contabilidade, e a ECS, que trata do detalhamento aí da apuração do IRPJ da CSL. Então, por um longo tempo, a gente teve muitas divergências no que diz respeito à contabilidade para fins societários e para fins fiscais. Então, passamos por vários períodos de transição, F-Fonte e o regime transitório, para se chegar a um denominador comum que todo mundo ficasse satisfeito. Então, a ECD e a ECS, separada, ela veio trazer isso. Então, a ECD, via de regra, ela tem de fins societários, ou seja, ela tem que demonstrar a realidade patrimonial das empresas, a riqueza patrimonial de forma fidedigna, e a ECS, ela tem que cuidar da apuração do IRPJ, da CSL, de acordo com a demanda da Receita Federal. Então, havia um choque dessas informações, porque era muito difícil você atender a norma societária e atender a Receita Federal. Trazendo aí para um exemplo simples, podemos citar uma multa de trânsito. Então, a multa de trânsito, a Receita não aceita como dedução. Mas a gente não vai excluir uma multa de trânsito porque a contabilidade vai ficar errada, né? Então, ficava muito difícil você atender os dois numa mesma declaração, com a mesma informação. Então, a ECD, a gente tem que ter em mente que ela vai atender fins societários, então ela tem que demonstrar a realidade patrimonial da empresa, e a ECS, ela vai atender os fins fiscais. Tanto é que nós vamos entrar em vários pontos de discussão no decorrer da live referente a isso. Então, vamos começar aqui com a ECD, né, que o período aí já está se esgotando. Vamos começar um pouquinho com a ECD e depois a gente vai entrando na ECS. Qualquer pergunta, como o Samuel bem mencionou, pode colocar aqui que o Samuel vai me parar aí a qualquer momento e fazer a sua pergunta. E quem entrou depois, nossos agradecimentos aí, a participação de todos vocês. Um abração para todos. Bom, então a ECD, pessoal, ela tem a sua norma atualizada, né, com a IN 2003, né, que trouxe, revogou as demais, mas trouxe muita coisa que já vinha nas outras instruções normativas. Então, ela está com a sua atualização mediante aí a Instrução Normativa 2003. E aí vai falando logo sobre quem está obrigado a exceder. E aí, pessoal, a gente tem que separar essas duas informações. O Emanuel, a Márcia, eles estão informando aqui que o som ainda está muito baixo, Samuel. Deixa eu ver. Márcia, Emanuel, como é que está chegando o som agora? Está melhor para vocês? Tá travando um pouco aqui para mim, deixa eu ver. Pronto. Está melhor o som agora para vocês, Emanuel, Márcia? Tá um pouco melhor agora. Está melhor, né? Bom. Mas tá dando um retorno. Está dando retorno? Pronto, estranho. Tá dando retorno da minha voz. Perfeito. Pronto. A Márcia está dizendo que agora está legal. Bom, qualquer coisa é só informar aqui no chat.
Então, pessoal, falando de SCD, a gente tem que separar muito bem essas informações, porque quando a gente for trabalhar SF, ela gera muitos pontos aí de discussão e de divergência de informação que a gente confunde até hoje, mesmo não tendo mudado muita coisa. Então, hoje, quem são as pessoas jurídicas obrigadas a SCD? Isso aí a gente pode conferir no próprio manual e também aí na instrução normativa aí que vai falar sobre essa obrigatoriedade. Então, uma das informações que veio aí a respeito da SCD, lá logo no início da informação, era que todas as pessoas jurídicas estão obrigadas a SCD, para dar aquele susto na gente, né? Até mesmo porque, se a gente analisar bem, pessoal, todas as empresas, elas estão obrigadas aí à contabilidade, né? Todas as empresas estão obrigadas à contabilidade. E aí, quando a gente fala de SPED contábil, é um pouquinho diferente. A gente tem algumas particularidades. Então, quem são as pessoas jurídicas obrigadas hoje? Lucro real, imune isenta, que ultrapassou o limite de 4.800.000, isso ano calendário 2018 em diante. Ano calendário 2018 em diante, o limite para as imunes e isentas é 2018. E as lucros Danilo, presumidos? Pois não? deixa eu só te interromper aqui só um pouquinho, pessoal. Quem tiver com o áudio baixo, tenta aumentar o volume do celular ou colocar um fone de ouvido, porque para mim ele está saindo legal. Estou conseguindo ouvir direitinho. Ok? Então tenta colocar um fone no ouvido. Eu só estou colocando o meu no mudo porque tá dando retorno da minha voz no do Danilo. Tá bom? Então eu vou deixar o meu no mudo e deixar ele falar. Perfeito. Aqui também o áudio está chegando bem alto para mim também. Pode ser algum problema realmente, mas aqui o som está bem alto, tá normal. Bota o outro fone, viu? Bota esse daí porque é o que tá com o microfone e fica mais perto pra tu falar. Se puder aproximar também aqui pra tu falar, fica melhor. O fone. Pronto. Perfeito. Pronto. Perfeito. O Gino está dizendo que o áudio está legal, ok. Bom, o áudio do professor Samuel está ótimo. Mesmo com o fone está baixo. Ok. Pronto, a Adriana colocou o fone e melhorou também. Então, realmente aí, sigo a instrução aí do Samuel que vai melhorar. A gente já usou aqui sem o fone, mas o som estava mais baixo. Bom, então, as lucro presumidos, eu deixei por último, né? Porque as lucro presumidos geram uma certa controvérsia. Eu ainda recebo muita pergunta da pessoa perguntando, olha, o meu faturamento foi 100 mil, foi 200 mil, eu estou obrigado ao SPED contábil? E essa não é a regra, né, pessoal, de obrigatoriedade aí do lucro presumido. Então, a empresa que faturou 10 mil reais, dependendo da situação, ela pode estar obrigada aí ao SPED contábil. Então, a gente tem que ficar atento que o faturamento em si, ele não vai influenciar tanto nesse quesito da lucro presumido. Então, a lucro presumido, o que a gente tem que fazer para verificar se ela está obrigada? A gente tem que fazer um pequeno cálculo, que é o cálculo da presunção. Então, você vai pegar o seu faturamento, vai aplicar o percentual de presunção, se for comércio, 8%, se for serviço, 32%, de acordo com aquela tabela do imposto de renda. Vai aplicar esse percentual de presunção e vai deduzir PIS, COFINS, imposto de renda e CSL. E aí você vai ter um valor. Porque esse valor, então o que você vai analisar? Se você tiver distribuído qualquer valor acima de 15 mil reais, você vai estar obrigado a exceder. Se você não tiver distribuído o valor acima de 15 reais, você não vai estar obrigado a exceder, certo? E o outro ponto de vista para lucro presumido é que você, não sendo obrigado, você vai estar aí obrigado à prerrogativa do caixa, o artigo 45. Então, você tem que manter o livro caixa. Se a Receita Federal pedir, você tem que ter esse livro para você manter. E você precisa realmente manter esse livro, porque quando a gente for falar de SF, você vai ver que em algumas situações você vai ser obrigado também a enviar esse livro para a Receita Federal. Então, são esses pontos que você tem que ver aí da lucro presumido. Outro ponto que obriga a lucro presumido, que aí a gente vai até fazer um comparativo com as empresas do Simples Nacional. É isso mesmo. Empresa do Simples Nacional, ela também pode ser obrigada aí o SPED. Como? Aquelas empresas que recebem aporte de capital, investidor anjo.
Então, essas empresas do Simples Nacional, elas também estão obrigadas aí ao SPED contábil, certo? E isso vale também para as lucro presumido. Recebeu o aporte de investidor anjo, ela também está obrigada aí ao SPED contábil. Então, se você verificar, inclusive na instrução normativa nova, que ele traz um pouco diferente, a instrução normativa 2003, aí você vai verificando lá o texto e ele diz o inciso 1 e o inciso 5, que é o lucro presumido e o simples, aí ele cita essa questão aí do investidor anjo. Então, essas são as pessoas jurídicas aí obrigadas a exceder. E aí, Danilo, aproveitando que tu falou da obrigatoriedade, e se a empresa não for obrigada a exceder, mas ela quiser ainda assim fazer o envio, para não ter que fazer lá o livro diário físico, né? Se ela quiser utilizar o SPED, ela pode fazer também? Tem alguma prerrogativa? Tem alguma observação? Perfeito. Ótima pergunta, Samuel. As empresas independentes de lucro presumido ou simples nacional que não estão obrigados a exceder, ela pode enviar de forma facultativa, inclusive fora do prazo normal, sem penalidade. Se você analisar na instrução normativa e no manual, ele cita que você pode enviar a qualquer momento sem a penalidade da multa, porque você não está obrigado, certo? Então, verifique se realmente você não está obrigado, porque essas empresas do lucro presumido é uma pegadinha, né, para você saber se você está obrigado ou não. Então, você tem que realmente ir para a ponta do lápis para verificar se ela está obrigada ou não. Se não estiver obrigada, você pode enviar, inclusive, fora do prazo, que você não terá a aplicação da multa. Isso está previsto lá no manual também e na instrução normativa. Então, pode enviar. Normalmente, é bom que a gente fica com o livro digital, né, todo registrado, isso é bom para a empresa. Aí, mas aproveitando aqui o ensejo, eu estou repassando umas perguntas que eu já vejo que são recorrentes. Se a empresa enviar, não for obrigada, e resolver enviar a ECD, ela vai ser obrigada a SF por conta disso ou não? Não, a regra da SF é totalmente diferente. Por isso que a gente tem que volta e meia, a gente vai ter que voltar na legislação da ECD para estar obrigado ou não, porque vai gerar uma dúvida. Então, uma dúvida que eu recebo muito é: eu boto tipo L ou tipo C lá na SF? Aí depende. Você está obrigado ao SPED contábil? E muitas das vezes a pessoa não sabe se ela está obrigada ao SPED contábil. Então, tem que voltar lá para a norma do SPED contábil para verificar se ela está obrigada ao SPED contábil ou não. Então, a forma facultativa de enviar a ECD, ela não te obriga a enviar a ECF. O que vai te obrigar a entregar a ECF é a própria regra da ECF. Aí você pode perguntar, complementando: mas, professor, eu enviei a ECD, eu vou ser obrigado a recuperar a ECD lá na ECF? Aí outra regra a gente vai falar também, mas eu já adianto para você que a Receita não quer receber. Se você mandou de forma facultativa a sua ECD, ele não quer receber lá na ECF. Porém, se você quiser enviar também de forma facultativa, basta colocar tipo C e você consegue enviar normalmente. Perfeito, Danilo. E aproveitando ainda nessa questão do envio facultativo, em relação ao controle, né, dos livros, eu posso enviar a ECD e no ano que vem eu voltar a fazer o livro físico? Se você não estiver obrigado, não é isso? Isso. Pode sim. A regra da obrigatoriedade da ECD, né, ela, digamos assim, que o que a gente vai verificar para ser obrigatoriedade ou não, são esses pontos que a gente falou, de ser lucro presumido, distribuição de capital e assim por diante. Distribuição de lucros, né? Porém, se não tiver nenhuma dessas situações de obrigatoriedade, eu posso ser obrigado, por exemplo, em 2020, eu não enviar a ECD, não ser obrigado. Você não será penalizado por isso. Você pode saltar os períodos, até mesmo porque você não está. Então, não existe essa que você enviou a ECD, obrigado. Uns comentários aqui, se tu quiser ler também. Tá bom? Opa, travou. Oi? Você conseguiu me Pronto, tem escutar? uns comentários aqui no chat. Perfeito.
Então, o do Jorge, né? Eu vi aqui o do Jorge. Pronto. Então, do Jorge. Lucro presumido se a receita for acima de 1.200.000. Como funciona? Jorge, essa regra, eu creio que você está falando da ECF. É porque na ECF, quando você ultrapassa 1.200.000, você, além de ser obrigado a manter o livro caixa, falando aí de lucro presumido, você também é obrigado a enviar o livro caixa para a Receita Federal, que é o bloco Q. E o outro valor de 1.200.000 era referente às imunes isentas, mas isso foi até 2017, ano de competência 2017. Por quê? As imunes isentas que eram obrigadas a exceder eram aquelas que ultrapassavam o ingresso de recursos que ultrapassavam 1.200.000. Mas isso só até o ano calendário 2017. Depois esse valor foi atualizado para 4.800.000. Perfeito. Tem mais alguns aí, se tu quiser dar uma olhadinha. Tamires, né? Empresa com DCTF inativa está dispensada da SCD e SF? Sim, se realmente ela estiver inativa, né? Ou seja, não tem nenhum fato contábil, conta bancária, nada, né? Estiver realmente inativa, ela está desobrigada das outras escriturações. A Carla também. Por favor, só repetir os valores da obrigatoriedade da lucro presumido. Carla, a lucro presumido, ela não tem um valor. Então, por exemplo, eu posso ter um faturamento de R$10.000 e estar obrigado a exceder. O que vai mostrar se eu estou obrigado a exceder ou não é aquele cálculo da distribuição de lucro. Que aí a gente pode pegar um exemplo, pode pegar um faturamento, por exemplo. Pega um faturamento de 100.000, aplica aí um percentual, por exemplo, se for comércio, 8%, então vai ter lá o valor de R$8.000, não é isso? Deduz aí o PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSL. Vamos supor que esse valor aí deu R$5.000. Então, você pode distribuir até esse limite sem a obrigatoriedade do SPED contábil. Por quê? Se a Receita Federal se você for distribuir esse valor isento do imposto de renda, a Receita Federal quer que você prove por que você está distribuindo esse valor. E como é que você vai provar? Através da contabilidade, através do SPED contábil. Então, se você distribuir acima desse valor que você achou como comparativo para a distribuição, aí você vai ser obrigado ao SPED contábil. Isso é uma pergunta bem recorrente mesmo, é importante frisar isso bastante, porque a gente recebe bastante essa pergunta. Então, o lucro presumido ele não tem um limite. Eu posso ter um faturamento de 2 milhões e não ser obrigado ao SPED contábil, como eu posso ter um faturamento de 10 mil e ser obrigado ao SPED contábil. Então, realmente, tem que fazer o cálculozinho para a gente poder saber se está obrigado ou não. Bom, tem mais alguns aí embaixo. Pronto. Pergunta importante aqui, essa última, né? Bem importante, Samuel. Empresa sem movimento é obrigada? Vamos lá. Vamos falar aqui, juntar logo a SCD e a SF, né? Falando aí de SCD, empresa sem movimento, a gente entende que não existe empresa sem movimento. Até circulou um vídeo aí do gestor da Receita Federal, né, sobre os projetos, e ele fala um pouquinho sobre essa questão de empresa sem movimento. Por que a empresa não existe uma SCD sem movimento? Porque sempre ela vai ter os seus saldos. Então, qualquer empresa, mesmo que ela tenha acabado de ser constituída, ela vai ter a subscrição do capital, né? Então, ela já vai ter um fato contábil ali a partir da sua constituição. Então, não existe SCD sem movimento. Agora, falando de ECF, aí sim, porque eu posso não ter um movimento fiscal, não ter compras, não ter venda durante todo o período do ano. Aí eu vou mandar uma ECF sem movimento de fato, só com as informações cadastrais e as informações socioeconômicas. Perfeito. Teve uma pessoa que perguntou aí em cima, acho que ela não entendeu muito bem a questão, porque a gente deu uma misturada, né? Fiz esse questionamento das empresas que não são obrigadas a enviar SCD, mas enviam de forma opcional. E a pessoa achou que quem envia a SCD não precisa enviar SF. Não é bem isso, viu, gente? Na verdade, existem situações em que a pessoa não é obrigada a enviar nem a SCD e nem a SF, e ela envia a SCD opcionalmente, por opção, para que não precise fazer o registro do livro físico. É uma facilidade.
entendeu? Então pode acontecer essa situação da empresa entregar ECD por opção e ainda assim não ser obrigada a SF, porque ela já não estava obrigada de fato. A regra da SF é até mais fácil, né, Samuel? Por quê? Porque a SF, todas as pessoas jurídicas, lucro real, lucro presumido, imune isenta e arbitrado, elas estão obrigadas. Então, não tem valor, não tem regra com valores para ser obrigado. Todas as lucro presumido, lucro real e arbitrado, imune isenta, elas estão obrigadas independente de valor nenhum. Então, você já fica com isso na cabeça. ECF não tem valor, não tem regra de presunção. Se eu for lucro presumido, se eu for imune isenta, se eu for lucro real ou for arbitrado, eu vou estar obrigado a ECF. Não tem como escapar, mesmo se você não tiver movimento. A única dispensa é se realmente você for inativa. E aí, para você ser inativa é bem complicado, né, Samuel? Você ser uma empresa inativa, porque você não pode ter nenhum fato contábil, por assim dizer. Né? Então, é quase impossível, né? Exatamente. O pessoal tem que tomar muito cuidado com essas inativas. Você que é contador tem que dar um jeito de se livrar dessas inativas, né? Porque tá ali só ocupando seu tempo e se um dia ela voltar a ficar ativa, a pessoa vai vir cheia de razão, a empresa vai estar cheia de problema, né? Então o ideal é você tentar botar para frente esse negócio aí. E gera um certo risco, Samuel, também, esses pontos de vista, né, que é bem interessante, que se você olhar lá no manual da FD Contribuições, até o mês passado, a última vez que eu olhei o FD Contribuições no manual, se você analisar, tem um ponto lá que ele fala no manual da FD Contribuições da regra de obrigatoriedade da SCD e da SRF baseado no PIS recolhido, né? Que é se o PIS ultrapassar o valor de 10 mil, você estaria obrigado a SCD e a SRF. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi uma pergunta dessa hoje no chat, né? Então, eu já vi uma pergunta dessa hoje no chat. Pessoal, esqueçam essa regra, não tem nada a ver. Você vai para a regra da SCD, que é essas informações que a gente passou agora para vocês, que tem na Instrução Normativa 2003 e também no Guia Prático, e na SF na Instrução Normativa 2004. Esqueçam essas outras regras, que inclusive essa regra, ela gerou uma certa pendência por conta das imunes isentas no primeiro ano de entrega da SF. Várias imunes isentas ficaram sem obrigação nenhuma por conta dessa regra que tinha lá no manual do SPED de contribuições que falava do 10 mil do PIS e COFINS. E aí a Receita Federal corrigiu no ano de 2015 e já colocou lá como regra de obrigatoriedade. Todas as lucro real, presumido, imune isenta e lucro arbitrado estão obrigadas aí a ECF. Cada vez mais aumentando aí o arcabouço de pessoas obrigadas ao SPED, né? A tendência é que no futuro todas as pessoas jurídicas estejam obrigadas a todas as plataformas do SPED. Tem uma pergunta do Ananias aí no chat, quer dar uma olhadinha? Do Ananias, né? Já saiu a prorrogação da STF, hoje pela manhã só tinha informação sobre possível prorrogação. Um abração, Ananias. Até o momento, a gente não tem essa informação de forma oficial, né? O que a gente tem aí é a questão da notícia da Fenacom, né? E realmente, eu creio que essa prorrogação vai sair essa semana, realmente de fato, porque ano passado saiu no dia 13, né? Então, nós estamos aí na mesma semana. Então, eu acredito que essa semana ainda sai essa prorrogação. Assim, vários colegas também estão esperando, né, que saia essa prorrogação, porque fica meio estranho você ter uma prorrogação de 2 meses, né, se a prorrogação da SF, tendo em vista que a gente ainda se encontra nesse problema aí da pandemia, né? Tem melhorado, graças a Deus, mas ainda a maioria tem dificuldades aí por conta aí desse problema da pandemia. Perfeito. Pode dar continuidade, viu? Pode dar continuidade. Né? Então, pessoal, sobre a SCD, a questão de obrigatoriedade é essa. Então, a gente tem que ter vários cuidados, e aí eu peço que vocês anotem esse, que é um dos cuidados principais. Toda empresa que for obrigado a SCD, eu passo para vários colegas, passam também essa dica, não deixem de validar a SCD dentro da SEF antes de fazer a transmissão. Você fazendo isso, você vai evitar vários problemas. Por quê? Porque se você for analisar a SEF, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente,
se você analisar a SF, ela é uma declaração bem complexa. Ela é uma declaração que, dependendo do caso, do lucro real, ela vai ter informações da SF do ano, da SCD do ano, da SF do ano anterior, que já vem com a SCD do ano anterior. Então, se você olhar bem, é quatro declarações dentro de uma. Então, é uma declaração bem eficaz. Então, ela tem um nível de cruzamento muito maior que a SCD. Então, geralmente, você faz a SCD, valida, audita e transmite. Não faça isso. Valide, assine, faça as assinaturas, valide a tua SCD e traga ela para dentro da SF. E aí faça todas as validações e deixe a sua SF pronta. Ficou pronta, não teve nenhum problema, aí você volta e transmite a sua SCD. Por que isso? Porque se você tiver um problema de natureza de conta, tiver colocado a natureza da conta errada, muitas das vezes a SCD não vai pegar, mas na hora de você fazer a SF, você vai ter problemas, aí vai querer substituir a SCD. E a gente sabe que para substituir a SCD não é nada fácil, né, Samuel? É uma burocracia muito grande para substituir a SCD e tem os motivos específicos para substituir a SCD, que aí a gente pode falar logo mais, né? Tem os motivos específicos para substituir a SCD e muitas das vezes a gente substitui não pelos motivos certos, mas por motivos de erros contábeis, erros de lançamentos contábeis, que não são motivos aí para substituição de SCD. Então, a dica de ouro aí que eu dou para vocês é, foi obrigado a SCD, valide dentro da SF e depois você volta e faz a transmissão. Nosso colega Pronto. Montenegro, o Marlon, está fazendo a mesma pergunta, né? Bom, perfeito. O Y540, na verdade, colocar aqui, estão falando da SF. O Y540, ele saiu do layout atual. O Y540, ele descrevia as receitas de acordo com a atividade econômica. E ele ficou muito na mídia por conta do Pronamp, né? O Pronamp, ele pedia esse registro e também, se não me falha a memória, o P200 e o P400 das lucros presumidos. Então, esse registro ele ficou muito na mídia, né? Porém, esse ano foi retirado do layout. E eu até ficava me perguntando, por que eu tenho que formar o Y540 se eu já tenho essas informações lá no P200 de forma mais detalhada? Porque lá tem a apuração do devido tributo, né? Então, o Y540, para o layout atual, ano calendário 2020, ele foi retirado, assim como outros registros, ele foi excluído aí desse layout atual da SF, certo? Então, layout atual ele não existe. Porém, se você for retificar um SCD de 2020 para trás, vai ser cobrado em alguns períodos porque fazia parte do layout anterior. Perfeito. Aproveitando, Danilo, que tu falou dessa questão da substituição, tu já pode emendar aí para a gente já passar a régua na SCD e partir para a SF. Pronto, perfeito. Pessoal, substituição da SCD é um caso bem complexo, porque a maioria das SCDs que a gente tem conhecimento e das perguntas que chegam até nós, e aí sempre quando a gente fala dessas perguntas, é para tentar auxiliar, jamais é para tentar expor o erro de ninguém, porque eu acho que todos nós contadores aí estamos sujeitos ao erro, né? Principalmente com essa gama de informações aí, a gente tem que tomar cuidado. Então, sempre a gente fala desses erros no intuito de evitar novos erros e para orientar também aí os colegas. Então, muitas das perguntas que a gente recebe referente à substituição de SF são por motivos que, digamos assim, que não daria direito à substituição. Porque a substituição, ela é para ser feita em poucos casos. Número de livro errado, número de NIR, algumas informações de constituição, por assim dizer, do próprio livro, né? E muitas das substituições ocorrem não por esse motivo, mas sim por erros contábeis. E erros contábeis, o formato de correção, como o nosso próprio manual, a própria CTG fala, é para ser feito um lançamento extemporâneo. E aí muita gente não faz isso, muita gente prefere voltar, corrigir a sua SCD e substituir a SCD, mas a norma não fala isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está, digamos assim, gerando um problema futuro. Então a gente tem que evitar. Então, se você errou na SCD por conta de lançamentos contábeis, você vai fazer esse lançamento contábil de forma extemporânea. Por exemplo, falando do período atual,
se você tiver mandado já 2020, tiver finalizado 2020, você não vai fazer a substituição, você vai fazer um lançamento extemporâneo em 2021. Aí você pode perguntar, mas professor, se eu fizer isso, eu esqueci uma receita. E aí, se eu não corrigir a receita, eu vou fazer a apuração do imposto de renda e ICSL errado. Não, não é assim. Se você analisar bem, lá no manual da STF, ele fala especificamente disso, que você faz o lançamento extemporâneo lá na STB, e lá na SF tem os campos próprios para você fazer os ajustes de adição e também aí de exclusão ou redução. Então, esses ajustes você vai fazer lá na SF. Por quê? Porque a Receita Federal ela vai querer receber o imposto de renda e a CSL corretamente no período correto. Então, se você esquecer uma receita lá em 2020, você faz o lançamento contábil em 2021 e faz a SF de ano competência 2020 correta, fazendo uma adição ou exclusão, corrigindo assim a base de cálculo e apurando o imposto de renda e a CSL corretamente. Perfeito. Excelente, Danilo. Então, bora para a SF agora. Começar também pelos contribuintes obrigados. Bom, vamos lá. Quem são os contribuintes obrigados aí na SF, né, pessoal? A SF é boa porque ela não tem muita complicação de quem está obrigado ou não. Lucro real, lucro presumido, imunizenta e arbitrado, certo? São essas obrigadas. Não tem questão de limite de valor, não tem valores a ser cogitados para efeito de obrigação. Escolher um desses regimes, você é obrigado. Inclusive se você for excluído do Simples Nacional. Já Simples Nacional, órgão público, eles estão desobrigados. Aquela regra que a gente falou anteriormente só vale para a SCD. Por isso que eu disse que a gente tem que separar bem a regra de obrigatoriedade da SCD e da SF. Então, foi um desses regimes, você vai estar obrigado, independente de valor de faturamento, certo? Você vai estar obrigado. Bom, lucro real, a gente tem um cuidado à parte, porque ela tem um conjunto de informações muito maior. Porque você vai criar um registro da SF, né, que você pode criar manualmente do próprio programa da SF, o PGE, ou você pode gerar através do seu programa, né? Fortes, Alterdata, Domínio, qualquer que seja o sistema. Você pode gerar um arquivo inicialmente e trazer para dentro do PGE. E aí você vai ser obrigado a recuperar a SCD. Por que eu digo obrigado? Porque lucro real é obrigado ao expediente contábil. Então, veja aí que ele já começa a fazer um paralelo das duas regras, da SCD e da SF. Então, ele nem vai te perguntar, você quer ou não recuperar a SCD? Ele não vai te perguntar. Ele já vai obrigar você a recuperar a SCD. E aí, quando você recupera a SCD, ele já vai gerar todos os registros e mapeamentos que assim você tiver feito na SCD. Se você não tiver feito o mapeamento na SCD, porque na SCD ele não é obrigado, você pode fazer o mapeamento no seu sistema e aí você importa um outro arquivo de SF, que pode ser do fiscal ou mesmo do sistema contábil, e aí isso varia um pouco de sistema para sistema. Você importa o seu arquivo por cima e manda ele preencher o mapeamento através do seu sistema, certo? Então, você tem essas duas opções, de trazer o seu mapeamento através da SCD ou através do sistema. Para quem não sabe, o que é esse mapeamento? Esse mapeamento é um de para. Como assim? Cada organização ela pode ter o seu plano de conta próprio. Se eu tenho uma empresa e o Samuel tem uma empresa, mesmo nós dois sendo do lucro presumido, eu posso ter um plano de conta diferente do Samuel. Então, vocês imaginem aí a Receita Federal tendo que auditar milhares de modelos de plano de conta. Seria impossível, né? Ficaria muito difícil para ela. Então, o que ela fez? Um plano de conta referencial. Então, tem um modelo de plano de conta referencial para as empresas do lucro presumido, para empresas do lucro real, imunes e isentas, arbitrado, instituição financeira. Então, existe um modelo referencial para cada plano de conta, ou para cada regime de empresa e segmento de empresa. Então, esse plano de contas referencial é esse mapeamento que eu citei para vocês. A gente vai lá no sistema e cita. Por exemplo, todos os clientes diversos vão para uma conta específica chamado clientes nacionais ou clientes no país. Fornecedores, da mesma forma. Posso ter lá 1000 fornecedores, mas vai todo para uma única conta lá em fornecedores nacionais. E assim por diante, todo o mapeamento do plano de contas.
certo? Então, esse mapeamento ele pode ser feito dessas duas formas. E a lucro real, além dessa informação, ela também é obrigado a recuperar a ECF do ano anterior. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a lucro real, além dessa informação, ela é obrigado a recuperar a ECF do ano anterior. Então, são muitas informações ali juntas. Então, eu tenho aí mais ou menos um conjunto de 4 declarações, né? Então, são muitos cruzamentos, pessoal. Então, ele vai bater saldo inicial com saldo final. Inclusive, a própria SCD também está fazendo o batimento desses saldos iniciais do período anterior, né? O saldo final do período anterior com o saldo inicial do período atual. E a ECF não vai ser diferente. Então, por isso que eu disse para vocês, foi obrigado o SCD, traga para dentro da ECF antes, porque ela vai fazer vários cruzamentos dessas informações. E você fazendo isso, você vai se livrar de vários problemas. E essas são algumas observações da lucro real. Alguma observação, Samuel, sobre a lucro real ou posso passar para o lucro presumido? Pronto, antes de passar, já que tu falou sobre a questão dos saldos anteriores, eu já vi muita gente reclamando que estava acusando algum erro quando tem mudança na conta contábil, né, transferência de saldo, alguma coisa do tipo. Como é que a gente resolve, por exemplo, quando mudou de contador e o contador estava lançando na conta errada, por exemplo? A gente resolve isso com uma troca de código, ou o ideal é a gente fazer o lançamento de contábil de transferência do saldo? Pronto, você tem essas duas opções, fazer através de lançamento contábil ou você corrigir através do I-157. Aí lá no I-157 você vai informar esse valor do saldo inicial, aí o sistema vai identificar que realmente tem um saldo inicial que você informou lá no I-157, aí ele vai bater esse saldo e você não vai ter esse problema. Então você tem essas duas opções. Perfeito. Pode continuar. Enquanto isso, eu vou vendo se tem alguma pergunta aqui no balãozinho. Bom, perfeito. Então, das lucro real seria isso, né? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. O Samuel vai passando aqui para a gente. Dar lucro presumido, pessoal, elas também, assim como no SPED contábil, ela gera uma certa polêmica muitas das vezes. E aí eu vou falar todas as polêmicas que eu me lembro aqui, e aí se vocês tiverem mais alguma, fiquem à vontade. A lucro presumido, ela tem 2 tipos de lucro presumido, que é a tipo C ou tipo L. Quando eu informo que a minha ECF do lucro presumido é tipo C, eu estou dizendo que eu vou fazer recuperação do SPED contábil em 2 situações específicas. Uma, que eu sou obrigado a receber, então eu tenho que obrigatoriamente colocar tipo C, e a outra porque eu quero enviar a minha ECD dentro da ECF, de forma facultativa também. Eu não sou obrigado. Então, essas 2 situações que você quer enviar a ECD, você vai colocar tipo C. Ou seja, você vai enviar a ECD ou por obrigatoriedade ou porque você quer enviar de forma facultativa, certo? E a outra opção é o tipo L. O tipo L, livro caixa, ele tá dizendo mais ou menos o quê? Ele está dizendo que você não está obrigado a ECD, ou seja, você não vai enviar a ECD, ou você enviou a ECD de forma facultativa, mas também não vai enviar dentro da ECF, porque você não é obrigado. Você mandou a ECD de forma facultativa, mas para a ECF você não tem motivo algum para enviar, então você não vai enviar a sua ECF. Então você tem que tomar muito cuidado, porque esse registro 0010, que é o parâmetro de tributação, se você preencher errado ou o seu sistema estiver parametrizado errado, você já vai mandar a sua informação errada. Então, por exemplo, vamos supor que você estava obrigado ao SPED contábil, e aí você colocou tipo L. O seu sistema vai validar a informação fiscal e não vai te cobrar a recuperação da ECD, certo? Então, estou passando essa informação porque eu já recebi essa pergunta também, né? Então, sempre acontece essa pergunta, então é bom a gente falar sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse registro 0010 para saber se eu estou ou não obrigado ao SPED contábil, certo? Para saber se eu coloco tipo C ou tipo L. E aí, quando a gente coloca tipo L também, ele vai habilitar outros campos, que não habilita muitas das vezes quando você coloca tipo C. E aí você, colocando tipo L, você chega também em 2 situações. Uma, de manter o livro caixa, se você não for obrigado a SPED contábil, você já sabe que você tem que manter o livro caixa, para numa possível auditoria você apresentar esse livro caixa.
Se o seu faturamento for acima de 1.200.000, isso eu testei ontem, né? Porque às vezes o sistema muda. Se o seu faturamento ultrapassar 1.200.000, ele vai somar P200 do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto trimestre. Se o seu faturamento ultrapassar 1.200.000, ele vai cobrar você o bloco Q. O que é o bloco Q? É o livro caixa. E aí, pessoal, o livro caixa é toda a movimentação financeira, é o disponível, caixa, banco e aplicação. Então, é todo disponível, ele vai cobrar lá nesse livro caixa. Porém, uma observação é que esse livro, ele não pode ser digitado. Esse livro, ele tem que ser importado. Então, você tem que criar um arquivo de acordo com o layout da SF para poder importar. E aí nós vamos para alguns problemas. Se você tiver, pelo menos, o livro caixa feito na sua contabilidade, você consegue importar normalmente. Agora, se você não tiver, você não vai conseguir digitar. Então, você vai ter que estudar um pouquinho o layout da SF e gerar um arquivo nesse formato. Que aí lá no bloco Q tem um formato lá, que ele pega e separa por ponto e vírgula a data, o saldo inicial, o histórico, o valor que entrou, o valor que saiu e o saldo final. Você, usando esse layout, você consegue gerar uma planilha do Excel, consegue transformar ela em CSV, que é separado por ponto e vírgula, e você consegue importar aí para dentro do seu sistema. Isso é uma coisa mais técnica, né, Samuel? Só que é bom informar, porque muitas pessoas têm dificuldades aí para trazer o livro caixa para dentro da SF aí do lucro presumido. Perfeito. Tem uma pergunta do Joselito aí no chat. Acho que até ficou cortada a pergunta, viu, Joselito? Mas ele está explicando que se ele for enviar um SCD 2020, após isso precisará enviar um SCD parcial referente ao primeiro semestre de 2021, devido a uma cisão. E ele pergunta, mesmo se tratando em 2021, se ele irá utilizar o layout, eu acho que ele se refere ao layout de 2020. Pronto. O layout sempre vai ser o mais atual. Sempre vai ser o mais atual, até eles deixam bem atualizado, porque em algumas situações eles recebem essa escrituração AFD de forma mensal também, em algumas situações, então ele vai ser sempre no layout mais atual. O que a gente tem que verificar é porque, às vezes, o nosso software, ele não atualizou o descritor, não atualizou a versão a tempo, e aí dá um erro aparece um erro na mensagem do sistema, do validador, um erro de descritor, né? Um erro de descritor. Esse erro, muitas das vezes, é por conta da versão que não está atualizada. Basta ligar para o suporte do sistema e pedir essa atualização. Se, porventura, foi uma atualização que não criou novos campos, novas informações, basta você ir lá no cabeçário e colocar a informação do layout certo, layout 7, 8, 9, o layout atual, e ele passa. Agora, se tiver ocorrido uma mudança, aí não. Aí, realmente, o software tem que trabalhar isso, porque ele pode ter criado campos de informações novas. Bom, então, para esclarecer, a gente sempre vai mandar o layout mais atual da SF. Tem aqui duas perguntinhas na caixa de perguntas que eu vou colocar na tela. A primeira é sobre aí, da Adriana, perguntando se as empresas do Simples Nacional, em alguma hipótese, serão obrigadas a enviar SF. Não, Adriano. Só se realmente ela for excluída do Simples Nacional. Se ela for excluída do Simples Nacional, aí o período que ela foi excluída, ela vai mandar SF. E se ela for obrigada a exceder, também ela vai mandar exceder desse período que ela foi excluída. Certo. Voltando, essa pergunta do Joselito me trouxe outra pergunta que geralmente o pessoal pergunta. Professor, eu mandei a SCD 2020. Eu posso substituir a SCD 2019? Então, recebi até essa pergunta recente. O que o manual diz para a gente? O que o manual diz para a gente é que eu só posso enviar essa substituição até o fim do prazo da entrega. Então, por exemplo, o fim da entrega do ano calendário 2020 é até o final do mês. Então, até o final do mês eu ainda posso substituir. Passou o final do mês, não. Aí eu só vou poder substituir, no caso aí, o ano calendário 2020. É uma pergunta que eu já escutei essa pergunta hoje, Samuel. Aí eu lembrei aí com a pergunta do José Lito. Perfeito. Tem aqui também uma pergunta sobre a malha da SF, que também é um assunto bem recente. Você tem algum comentário sobre isso? Boa pergunta. Deixa eu colocar na tela de novo. Malha, né, terminou agora, dia 12, não foi isso? Segunda-feira. Então, a Receita Federal mandou
publicou, né? Eu acho que já faz 3 meses, ela mandou um comunicado aí pelo ECAC para várias empresas, informando aí tendências referente à SEF. Não só a SEF. O que eles estavam fazendo? Eles estavam cruzando a SEF com várias informações. Que informações são essas? Financeira, nota fiscal eletrônica, FD ICMS-PI, FD contribuições, e aí várias outras informações. E a Receita Federal, ela, digamos assim, ela deu uma colher de chá para a gente poder corrigir essas informações até o dia 12, que foi segunda-feira, sem nenhuma penalidade. E aí, pessoal, essas divergências a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu conheci um caso que ele recebeu uma informação dessa de divergência, que essa divergência era proveniente das informações de vendas por cartões de crédito. Então, o que acontece? Lá na carta da Receita, estava dizendo o seguinte, era um cliente novo que um colega pegou e me ligou, né? Aí, Danilo, a Receita Federal está cobrando esse valor aqui de faturamento, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto trimestre. Aí eu fui analisar com ele e verifiquei os faturamentos. Aí eu perguntei para ele, esse daqui é o faturamento da empresa? Aí, Danilo, eu acho que não, é só o faturamento de cartão de crédito. Então, vamos analisar. E a gente foi analisar o SPED fiscal e o SPED contribuições e a própria nota fiscal eletrônica e tinha um valor bem superior ao que a Receita Federal está cobrando. Então, quer dizer, essas cartas, elas nem sempre vão trazer uma informação de correção 100% correta. Então, a gente, além de receber a carta, a gente tem que analisar. Então, nessa carta específica, eles estavam cobrando só as vendas por cartão de crédito. Então, ainda tinha mais 3 milhões que não era por venda de cartão de crédito. Então, ficou de fora. Então, quer dizer, nesse caso específico, eles cruzaram só as informações de cartão de crédito. Então, ficou faltando as outras informações. Já verifiquei outras cartas também, que os colegas às vezes me mandam para a gente discutir também, sobre movimentação bancária, Samuel. Então, movimentação bancária também, eles estão cobrando. Então, eles estão informando lá, olha, houve uma movimentação bancária aqui, a gente já descontou as transferências, já descontou outras informações que não configuram aí receita, e aí eles mandam uma carta para a gente conciliar, ver o que é aquilo, para saber se esqueceu de informar ou não, ou providenciar uma possível correção, né? Então, chegou muita carta nessa primeira fase, né? E eu acredito que essa segunda fase seja um pouco mais, digamos assim, prejudicial aí para as empresas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, antes que chegue essa segunda remessa de carta, né? Vamos procurar verificar a SEF, porque a SEF ela é um conjunto de informações, então tem muita informação dentro da SEF, então a gente precisa cruzar essas informações para evitar essas penalidades. Então, antes que chegue essa segunda remessa de carta, é bom a gente adiantar aí esses cruzamentos e evitar esses problemas. Perfeito, perfeito. Joselito, tua pergunta deu uma cortada. Não deu para eu ler completo. Se tu puder mudar de novo, só a segunda parte. Que a mensagem, ela acho que ela tem limite de caracteres, aí não veio. Eu acho que é essa. Mesmo se tratando de 2021, irei utilizar o layout do ano atual. É o layout que tem no sistema. Ou é o layout da época. O layout da época, ele já vai estar preparado para atender qualquer demanda também dessas informações de situações especiais. Então, ele já está preparado para isso. Tanto é que no manual ele já diz assim, o manual ele vai atender o ano calendário 2020, por exemplo, e as situações especiais em 2021. Perfeito, ele mandou aqui para mim no privado. É a pergunta, mesmo se tratando de 2021, irei utilizar o layout do arquivo em 2020, e será dessa maneira mesmo? Precisa de algum detalhamento ou especificação? Pronto, aí é justamente essa resposta que eu passei para vocês agora, né? A gente vai utilizar o próprio manual, ele fala disso e diz que é o mesmo layout. Então, 2021, situações especiais, envie com o layout 2021. Que é o mesmo layout, que é o mais atual. Pronto, aí ele mandou outra pergunta. Se após o envio do parcial, se pode retificar e qual o prazo de retificação? Ele fala de ECF, não é isso? Isso. Não, ECD. Desculpa, ECD. Pronto. O prazo de ECD é aquele, da questão da substituição. Até o final do período
da escrituração atual. Então, por exemplo, nas situações especiais, se não me falha a memória, de janeiro até abril é o mesmo período. No caso, como foi prorrogado, até o final de julho. E de maio até dezembro é até, se não me falha a memória, o terceiro mês subsequente. Então, ele tem até esse período aí para poder enviar essa substituição. Depois disso, aí digamos que está barrado aí da substituição, né? Ok. Pronto, aí tem uma pergunta da Silvana. Pode ler. Bom, se o prazo para a regularização foi até o dia 12, se regularizar agora, vou pagar multa? E de quanto? É uma questão bem subjetiva, né, Silvana? Eu acredito que não, porque essa primeira notificação foi mais para, digamos assim, eu vou informar para eles o que está errado para eles corrigirem. Então, foi mais nesse sentido, né? Agora, a gente não pode afirmar com certeza, né, Samuel? Porque ele já tem isso na base. Mas eu acredito que não. Eu acredito que, nesse primeiro momento, foi mesmo para fazer com que o maior número de contribuintes possível possa regularizar suas informações e, é claro, também a Receita, os órgãos possam arrecadar mais, né? Aí os cofres, que inclusive com esse problema de pandemia, estão baixos, né? A Bruna está perguntando se uma vinculação errada do plano de contas referencial seria um justificativo para realizar a substituição. Não é considerado um lançamento contábil, né? Não é considerado um lançamento contábil, é apenas um mapeamento. Agora, o mapeamento, Bruna, o mapeamento na SCD, ele não é obrigatório. Então, essa correção você pode fazer lá na SCF, de mapeamento. Você ignora digamos assim, você ignora o mapeamento que você fez na SCD e faz um mapeamento novo na hora da SCF. Por isso é importante a gente fazer essa validação antes dos dois, da SCD e da SCF, porque vai ajudar bastante para eliminar aí esses problemas de mapeamento também. Boa pergunta, Bruno. Perfeito. Acho que já estamos estourando nosso horário aqui com o professor Danilo, mas eu vou deixar um tempinho para você fazer suas considerações finais. Desde já, em nome da Táxi Prático, eu agradeço. Passou muito rápido essa hora. A live, pessoal, vai ficar gravada aqui no nosso IGTV, tá bom? Então, quem perdeu o começo da live ou quem quiser ver novamente, vai ter essa oportunidade de assistir pelo nosso IGTV, ok? Então, com a palavra aí, professor Danilo, para as considerações finais. Bom, pessoal, então fiquem atentos aí à questão da prorrogação da SCF, né? Provavelmente vai sair essa semana, assim esperamos, né, que saia essa SCF, a prorrogação dela. E para quem ainda está nesse período de entrega de SCD, não deixe para a última hora, porque nos últimos 2 dias, 3 dias, acontece muito problema. Então, tenham paciência na hora de fazer, então por isso é importante fazer antes, porque o próprio sistema, ele costuma dar muito bug, principalmente com essas recuperações dos anos anteriores. Então, por exemplo, na SCD, acontece muito bug de você recuperar a SCD do ano anterior e o sistema dizer que já está recuperada. Então, muitas das vezes é só você excluir a SCD que está na base do seu PGE do ano anterior que você consegue recuperar normalmente. Ou simplesmente você reiniciar o PGE. Ou simplesmente você reiniciar o seu computador. Então, são coisas que até parecem mentira, né? Mas que a gente sabe que na prática acontece muito. Isso tanto para SCD como para SCF. Essa questão de recuperação de dados, ela está gerando muito bug, né? Mas esses bugs, fazendo essas informações, esses procedimentos de reiniciar a máquina ou de excluir uma declaração, muitas das vezes corrige aí o seu problema. Então, quem tiver obrigado aí a SCD, não transmita antes de enviar para dentro da tua SCF, fazer as validações. E aí uma pergunta que eu recebo: professor, mas eu não transmiti, eu consigo validar dentro da SCF? Consegue. Basta você assinar, validar, e aí você consegue validar dentro da SCF para testes, né, e também cruzamento. Aí você volta lá para o seu programa da SCD e transmite com toda a segurança. E cuidado também, faça sempre a conciliação entre o que está no seu sistema e o que está no programa da Receita Federal, PGE. Porque, por incrível que pareça, muitas das vezes, o que está no seu programa, nem tudo vai para dentro do PGE. Por quê? Muitas das vezes é problema de parametrização.
Então, às vezes, você fez um balanço, fez uma DMPL e aquela DMPL não foi para dentro do programa. Então, você tem que ficar atento, confira os principais relatórios, os principais demonstrativos, depois de mandar para dentro do programa, para saber se está tudo lá dentro conforme o que você gerenciou. Então, faça esse cruzamento, tanto na SCD como na SEF. E aí também, só para finalizar, estou me estendendo um pouquinho, mas é importante, Samuel, a gente não falou da obrigatoriedade da imunizenta, né? A imunizenta, como eu disse lá na SEF, são todas obrigadas, mas ela tem uma novidade desde o ano passado, que se ela não for obrigada o SPED contábil, eu não preciso ter a assinatura do contador. Eu posso transmitir ela simplesmente com a assinatura do responsável legal. Não é preciso o contador assinar. Então, a SEF da imunizante, ela é bem simples, ela traz só a origem, os recursos, né, e as informações socioeconômicas e cadastrais, quando ela é tipo L, quando ela é tipo livro taxa, né? Agora, quando ela é tipo C, que foi obrigada à contabilidade, né, ou seja, distribui o faturamento, a receita, o ingresso de receita ultrapassou 4.800.000, então ela foi obrigada a exceder, então ela vai ser obrigada a trazer a exceder para dentro da SF. Aí essa daí vai ter um arcabouço de informações muito maior. Então, basicamente são essas aí obrigatórias, a SF, e qualquer dúvida a gente está à disposição, vocês podem mandar a dúvida aí para o Samuel, que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, agradeço aí o convite do Táxi Prático, a todos vocês que estiveram aqui presentes, eu vi, me deu tempo de falar, a pessoa do Orlando, Augusto, Ananias, todos vocês que estiveram aí presentes, Leidiane, todos vocês que estiveram presentes, um grande abraço e fico à disposição. Obrigado, Danilo. A gente que agradece. Sempre um prazer. Danilo sempre está à nossa disposição, sempre muito solícito. Então, pessoal, a live vai ficar gravada. Muito obrigado a todos. Vamos correr aí com as dicas do professor Danilo. E até a próxima live. Assine a Táxi Prático e curtam o nosso conteúdo e compartilhem com os amigos. Tá bom, gente? Boa noite e até a próxima. Boa noite. Até mais, meu amigo Samuel. Abração. Valeu.